Olá, sétimo ano, boa tarde a todos. Hoje, segunda-feira, iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Então, para darmos, continuidade, nós iremos trabalhar essa semana com revisões dos assuntos estudados que eu escolhi, para fazermos a avaliação, certo? Então, na nossa primeira semana de julho, vai haver, as avaliações e nós iremos trabalhar revisionando o nosso conteúdo trabalhado, certo? Até o momento, dentro dessa semana, para tirar, as dúvidas que vierem a ter, certo? Então, eu gostaria que vocês abrissem os livros de vocês de português na página 136, formas nominais dos verbos. Certo? O verbo vocês já sabem, já falamos sobre os verbos. Qual a função do verbo? A função do verbo é o quê? É a palavra que indica ação, estado ou fenômenos naturais. Então é muito fácil vocês conseguirem identificar dentro de uma oração um verbo. Mas esse verbo também, dentro da gramática da língua portuguesa, ele pode se atribuir a outras funções de outras classes gramaticais. As classes tanto dos substantivos, quanto dos adjetivos ou até mesmo dos advérbios. Então vamos ficar ligados na terminação do verbo, que ela vai nos indicar a forma nominal do verbo, certo? É bem fácil, bem simples de poder identificar através da sua terminação. Vamos lá, na página 136 nós temos formas nominais dos verbos. Diz o seguinte: as formas nominais do verbo cumprem funções semelhantes às dos nomes. Vocês sabem para que serve o nome, né? Dentro da classe gramatical dos substantivos, nomear. Ou seja, de substantivos, adjetivos e advérbios. Dependendo do nome, são discriminadas em infinitivo, gerúndio e particípio. Então, se eu pergunto a vocês quais são as formas nominais do verbo, nós temos 3: infinitivo, gerúndio e particípio. E como que nós vamos identificá-los? Nós vamos identificá-los através das suas terminações, certo? Vamos lá. O primeiro que nós vamos ver aqui no nosso livro é o infinitivo. São os verbos terminados com R. Dançar, trabalhar, beber, comer, certo? Então não importa qual a conjugação que ele está encaixado, seja a primeira, segunda ou terceira conjugação. O que vai, no caso, o que vai definir se ele é infinitivo é a sua terminação. Então, a terminação do verbo é R, ele tem valor de um substantivo. Vamos lá. O verbo se apresenta com o valor de um substantivo. A marca do infinitivo é a terminação R. Veja o exemplo a seguir. Nós temos aí um quadro. Um dia sem rir é um dia desperdiçado. Então, esse rir do palhaço aqui, vocês podem observar que não é ele não pratica uma ação. Então, o rir, ele não está atuando dentro da oração como um verbo, e sim como um substantivo, apenas nomeando, a sensação sem rir. Aí vamos lá. Próximo nominal é o particípio. Então vocês já sabem que o infinitivo são os verbos terminados em R, porém tem a função de um substantivo. Então é muito fácil, muito comum de identificá-lo dentro da oração. Próximo. O particípio apresenta o valor de adjetivo. A marca do particípio é a terminação dó. Observe, quem parte também fica partido. Percebam que o verbo lá
partido, né? Está terminado em DO, então ele não vai ter a função de um verbo e sim de um adjetivo. Coração partido, quebrado, doído, sentido, certo? Então terminou com o DO, nós já podemos identificá-lo que ele pertence a um particípio, uma forma nominal do verbo e não a um verbo, certo? E por último nós temos o gerúndio. O gerúndio também bem fácil de identificá-lo, basta observar sua terminação. Vamos lá. O gerúndio apresenta o valor de adjetivo ou de advérbio. Ele pode ser, no caso, né, dentro da oração, ele pode ter essas duas classes gramaticais, ou ao adjetivo ou ao advérbio. Mas, na maioria das vezes, vocês vão encontrá-lo como adjetivo. É muito incomum vocês encontrarem como advérbio, mas não descartem a possibilidade de encontrarem como advérbio, certo? Vamos lá. Nós temos aí dois exemplos, um atuando como advérbio e o outro como adjetivo. Acompanhe no livro de vocês. Você já passou muito tempo jogando videogame. Por que que eu sei que esse jogando, ele é um advérbio? O advérbio, ele vai modificar o verbo. Aí nós temos lá, você já passou muito tempo, no caso, passou muito tempo jogando. Por isso que dentro dessa frase, dentro dessa oração, jogando é um adjetivo, porque ele modifica o verbo, ok? Segunda oração, eu vi muitos carros correndo. Percebam a terminação NDO. E eu vi muitos carros correndo. O correndo aí vocês estão atribuindo, né, a qualidade ao verbo. Então é um adjetivo. Então é bem fácil, bem simples vocês encontrarem as formas nominais do verbo. Basta olharem, né, a terminação do verbo, ok? Terminados em R, tem valor de substantivo, nós chamamos de infinitivo. Terminou em DO, ele tem valor de um adjetivo e nós chamamos de particípio. E terminação em DO, ou ele pode ser um adjetivo ou um advérbio, vai depender muito da oração e nós chamamos ele de gerúndio, certo? Na página seguinte nós falamos sobre o gerundismo. O gerundismo, ele é muito comum dentro da língua portuguesa. Não é um erro, mesmo que gere estranheza, não considera-se um erro, certo? Nós temos lá, eu vou logo na frase. Vocês me acompanhem na 137, nesse quadrinho. Eu vou estar fazendo uma atividade com vocês. Ou eu vou estar pedindo para vocês algumas frases sobre. O que é o gerundismo, professora? Vocês já sabem que o gerúndio são os verbos terminados em NDO que tem valor de adjetivo ou de um advérbio, certo? Mas para que vocês possam identificar um gerundismo e que não é errado, o que é que vocês têm que prestarem atenção? Nós vamos ter dois verbos, no caso, vou estar, no caso, vou estar fazendo. Então, como que vocês vão encontrar o gerundismo? Vocês vão encontrar um verbo que indica estado, no caso estar, né? E mais um que indique movimento. No caso, eu vou estar fazendo uma aula de dança. Vou estar pedindo para vocês um questionário da página 130, exemplo. Então, quando eu faço essa ligação entre o verbo estado mais o verbo do gerúndio, né, movimento, quando eu junto os dois, gera aquela estranheza, porém dentro da gramática da língua portuguesa não é errado, ok? E tchau, tchau! Hoje foi a nossa revisão de língua portuguesa. Amanhã tem mais. Tchau, tchau! Beijos, bons estudos!